Oi amigos, oi amigas, essa é a análise de cabeça fria de Santos 2, Novo Horizontino 1 e também vou aproveitar este vídeo para trazer informações, tanto da venda do Souza e também de como anda a busca por mais reforços no Peixe. Antes eu peço para que vocês se inscrevam, curtam, comentem, deem o hype, ativem as notificações e digo que este vídeo mais uma vez tem um oferecimento da KTO, parceira deste canal. Você pode se cadastrar no link kto.bet.br/Musset desde que você tenha mais de 18 anos. Jogue com responsabilidade e se você seguir as minhas dicas, você vai ganhar um dinheirinho. Tanto a minha aposta do Instagram quanto a aposta do Twitter bateram em Santos Novo Horizontino. Mais informações na descrição. Primeiro, sobre essa vitória na estreia do Campeonato Paulista, eu quero fazer uma espécie de retratação. Eu fui assistir novamente meu vídeo porque muitos comentários e também amigos me disseram que talvez eu tenha exagerado um pouco nas críticas ao Vojvoda. Então eu revi o meu próprio vídeo, que é algo que eu não costumo fazer, vi a coletiva do Vojvoda, assisti parte do jogo, revi os melhores momentos. E eu quero explicar um pouco da minha opinião, da minha própria opinião. É por isso que eu faço essa análise de cabeça fria. Porque o contexto de jogo acaba te levando a ser mais crítico, né? Você fica mais nervoso ou mais feliz, aquele ambiente de estádio acaba acirrando mesmo as emoções. E eu acho que o meu conteúdo do vídeo, quase todo, eu repetiria, talvez num tom um pouquinho mais calmo, como eu estou fazendo agora, mas eu acho que eu errei na escolha do título do vídeo. Eu acho que muita gente opinou sobre o vídeo pelo título. Quando eu falo que Gabigol, Tassiano e a base salvam o Vojvoda, que é uma derrota que ensina, eu acho que eu acabo dando a entender que eu estou pressionando o Vojvoda, que eu estou insatisfeito. Quando eu uso o verbo salvar, parece que o Vojvoda está em apuros e era a primeira rodada do Campeonato Paulista. Então eu não tenho problema nenhum de admitir o erro, eu acho que eu pesei na escolha do título, acho que poderia ter sido algo mais comemorando a vitória e dentro do vídeo eu falaria o que eu penso das escolhas do Vojvoda para essa primeira partida. Eu apoio o trabalho do Vojvoda, eu acho ele um grande treinador, já falei isso várias vezes e é por isso que eu cobro mais dele, porque eu acho que ele tem mais a extrair do que quase todos os outros técnicos que passaram pelo Santos nos últimos anos. E é por conta de saber o quanto o Vojvoda trabalha e de esperar bastante do trabalho dele que eu gostaria de decisões melhores, principalmente nesse aspecto de conciliar equilíbrio defensivo, organização tática e qualidade técnica. Eu acho que o Vojvoda peca nisso. E foi a grande crítica que eu fiz no meu vídeo. Eu falei sobre o contexto da partida. Estreia depois de uma frustração enorme em 25, que terminou com alívio, mas a gente sofreu ao longo de todo o ano, depois de ter vivido aquela Série B em 24, então o torcedor está com saudade, horário bom, Vila cheia, Gabigol voltando, Neymar renovando, então o contexto, para mim, era um contexto de tentar soltar mais o time, de dar mais conteúdo para o torcedor ficar esperançoso, feliz, otimista. E a partir do momento que ele escala Lautaro e Caballero, a notícia da escalação já frustra, o anúncio do telão já não é o mesmo, o primeiro grito de Robinho Júnior vem cedo. E aqui, repito o que eu falei no vídeo, o técnico precisa ter convicções. Ele não pode escalar e substituir baseado no que a torcida quer, em rede social ou nos gritos do estádio. Mas colocar o Caballero, que estava no último lugar da fila, que não vinha nem sendo relacionado há, sei lá, nem um mês, né? Praticamente isso ali contra o Cruzeiro, você coloca ele na frente do Robinho Júnior, que entrou bem na reta final, contra o Novo Horizontino, que não é das equipes mais fortes do campeonato, eu acho que é um erro. E o campo mostrou isso. Por mais que o Robinho Júnior não tenha entrado maravilhosamente bem, eu acho que ele pecou na marcação, errou em alguns lances sim, mas ele foi melhor que o Caballero. E mais do que isso, quem está na Vila Belmiro sabe do que eu estou falando, ele inflama o estádio. A atmosfera muda. Depois disso melhora ainda com Matheus Xavier e Gustavo Henrique, porque o torcedor gosta de ver novos atletas da base. Depois o mesmo torcedor acaba criticando se o moleque não é bom. A gente viu isso várias vezes. Eu acho até uma falácia de que o torcedor do Santos apoia muito a base. Eu acho que apoia no primeiro momento, depois você cansa meio rápido também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o Robinho ele tem essa capacidade de transformar o ambiente do estádio. E para um time que está começando a temporada, isso é muito importante. O Vojvoda poderia sim ter colocado o Robinho Júnior de início
E aí você prega uma preocupação maior defensiva, porque sim, ter o Barreal na direita e ter o Robinho na direita é diferente. O Igor Vinícius é um cara que ataca bastante, então você pede pro Igor ficar um pouco mais, pede pro Arão dar uma segurada e tenta jogar contra o Novo Horizontino. Tenta marcar alto. Tudo bem, o Robinho Júnior não é um grande marcador, mas se você pressiona, fica com a bola, tá tudo bem ter um cara que não tem grande cacuete defensivo. É isso que eu peço do Vojvoda para alguns contextos. Eu entenderia essa escalação em Santos e Palmeiras na segunda rodada, assim como eu entendi na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, como eu entendi aquele 4-1-4-1 contra o Flamengo no Maracanã. Mas eu não entendo, ou não concordo, melhor dizendo, em escalar Cabaleiro contra o Novo Horizontino por causa do ataque ao espaço, da profundidade, mas principalmente pela recomposição defensiva. Então a gente viu o Vojvoda contra o Internacional em Porto Alegre, por exemplo, escalando o Robinho, mas escalando o Mike. Então dificilmente ele escala um lateral ofensivo e um ponto ofensivo. Só que naquele momento era o Santos brigando contra o rebaixamento, dava para entender. Hoje, ou ontem, né, era Santos e Novo Horizontino, na Vila Belmiro, Novo Horizontino que ia marcar mais do que atacar. Então eu acho que é um erro. Mas eu achar que é um erro não quer dizer que eu não acho bom o trabalho do Vojvoda, que eu não espere grandes coisas dele para essa temporada. Então é isso que eu queria refletir um pouco com vocês, de como as críticas aqui, elas não querem dizer que eu estou contra ou a favor de um treinador ou de um jogador. Eu já falei aqui que o Vojvoda foi decisivo para o bem ou para o mal, e eu acho que nesse ponto ele peca um pouco, nessa escolha quase que sempre por atacantes de lado de campo que marquem bem. Ou quando você coloca um atacante mais rápido, mais móvel, mais ofensivo, você acaba colocando um lateral mais defensivo. O Santos contra o Novo Horizontino já tinha Escobar e Lautaro pelo lado esquerdo. Um lateral que é mais defensivo do que ofensivo e um atacante que é mais reconhecido pela marcação do que pelo ataque. O lado esquerdo já estava protegido. Então você podia soltar um pouco mais o lado direito, sabe? Forçar a cobertura e deixar ali o Robinho Júnior e Igor Vinícius. Eu acho que tinha como organizar essa equipe. Por isso que eu fiz a crítica ao Vojvoda. O que não quer dizer que o trabalho dele é ruim. Mas eu acho sim que eu errei na escolha do título, que eu acabei quase que dando um recado de que eu estou criticando. Eu acho que eu poderia ter utilizado outras palavras, mas acho que o conteúdo do vídeo, quase que todo, eu falaria de novo, como estou falando agora. Eu queria a opinião de vocês sobre esse aspecto específico da utilização de jogadores de lado de campo, pontas que acabam mais marcando do que atacando. Eu acho que em alguns contextos isso faz sentido. O Barreal estando à disposição, ele tem que jogar contra o Palmeiras, tá? Mas aí, por exemplo, o Santos contrata o Michael, que é mais ofensivo do que defensivo, né? Em relação ao Rony ou ao Guilherme, por exemplo. E aí você nunca vai colocar o Vini Lira, porque o atacante ataca e não marca tão bem. Então esse tipo de coisa eu acho que o Vojvoda poderia, de certa forma, rever. E aí, assistindo a coletiva do Vojvoda, ele dá uma resposta espetacular, sobre a utilização de jogadores da base no Santos. Ele mostra que ele conhece e reconhece, na verdade, a identidade do clube. Ele fala até que é uma questão sociológica, que ele se sente à vontade para colocar jogadores da base na Vila Belmiro porque o estádio protege os meninos da Vila. Isso é muito verdade. A atmosfera muda e o Gustavo Henrique, por exemplo, não entrou tão bem nos primeiros minutos e a torcida estava lá aplaudindo o Gustavo Henrique, que terminou bem a partida, fez uma boa estreia como profissional. Esses primeiros momentos, essa paciência talvez acabe, como acabou com o Ângelo, Patati, Kaique. Mas, num primeiro momento, o estádio protege esses jogadores e o estádio pede. Já que está protegendo esses atletas, o estádio retribui falando, coloca, porque eu protejo. E não é o que o Vojvoda faz com costume, com frequência. Então ele coloca o Gustavo Henrique antes de colocar o Tomás Rincon, quando está João Schmidt, e isso é excelente. Põe o Matheus Xavier, muito bom, até porque não tinha tantas outras opções hoje, né? Vamos ver quando tiverem mais jogadores à disposição. Mas nesse aspecto específico do Robinho Júnior e do Cabaleiro, por mais que o Robinho Júnior não tenha feito uma grande partida, o Cabaleiro mostrou nos 45 minutos iniciais que não está pronto para ser titular, que não é uma grande opção. Então, pode ter treinado melhor, mas eu acho, novamente, que o Vojvoda escala o time pensando em equilíbrio defensivo. E os atacantes acabam sendo escolhidos para isso. Você ter na Vila Belmiro, com Roleiser e Gabigol contra o Novo Horizontino, companheiros de lado de campo, os dois que mais marcam do que atacam, me parece algo que é um pouco exagerado. E foi essa reflexão que eu propus no caso do Vojvoda. Eu espero que o Santos tenha reforços, uma confiança maior, a ponto do Vojvoda soltar mais esse time, tá? Robinho Júnior também precisa evoluir, entender que ele precisa marcar melhor, estar mais concentrado,
O Matheus Xavier me parece mais maduro que o Robinho Júnior, por mais que tenha menos qualidade técnica. Os jogadores também podem ajudar o Vojvoda a se sentir confiante para fazer esse tipo de mudança. Mas eu acho que o Vojvoda, nesse aspecto, ele pecou em colocar Caballero e não Robinho Júnior. Lautaro eu entendo. Ele vinha sendo titular ou 12º jogador na reta final do Campeonato Brasileiro. Dá para entender se o Santos ainda não contratou e tinha desfalques para a partida. Mas Caballero e Robinho Júnior eu acho que foi exagerado. E aí tem outros aspectos que eu gostaria de falar rapidamente, porque eu já me estendi bastante. O Tassiano, pelo que fez no último jogo e pelo que fez ontem, ele precisa estar na frente nessa concorrência. O Tassiano é um cara que a gente não sabe muito bem a posição dele, né? Contra o Cruzeiro ele foi muito bem de 9, contra o Novo Horizontino ele foi quase que um 9,5, né? Uma dupla do Gabigol no ataque e funcionou. Só que você perde em armação quando você faz isso. Você faz uma dupla com o Tassiano e Gabigol, e aí antes do Neymar, né? Que depois que o Neymar estiver à disposição vai ser Neymar e Tassiano. Assim você teria que deslocar o Roleiser para o lado. Mas o Barreal na direita funcionou muito bem com o Igor Vinícius. Eu não vejo o Roleiser fazendo o lado esquerdo do ataque, uma posição que o Lautaro conseguiu fazer bem no segundo tempo. Então acho que isso precisa ocorrer, tá? No primeiro tempo, o Santos estava com Escobar e Caballero. Do lado direito já estava Igor Vinícius e o Lautaro. O lado esquerdo estava muito defensivo. O Lautaro melhorou depois que foi para o segundo tempo. Então acho que esses são ajustes que o Vojvoda pode fazer. O Tassiano está pedindo espaço, mas ao mesmo tempo ele não faz bem o lado de campo. Então essa dupla com o Gabigol funcionaria talvez desde que você tivesse o Roleiser e o Barreal bem escalados. A solução poderia ser o Barreal pelo lado esquerdo e o Robinho pelo lado direito o Barreal pelo lado esquerdo e o Roleiser pelo lado direito contra o Palmeiras. Mas o Barreal não fez bem essa função pela esquerda quando foi utilizado. Eu acho que esse é um ponto a ser corrigido pelo Vojvoda. Outro destaque que eu gostaria de fazer é sobre o Willian Arão. Ele cansa um pouco, o que é natural pelo calor que estava, mas fez outra grande partida. Revi o jogo, vários dos lances dele, ele é muito importante, acho que foi uma boa escolha de capitão. E eu gostei do jogo do Roleiser. Ele é irregular, ele cansa, mas ele sempre tenta o passe mais difícil, ele rouba a bola na origem do primeiro gol do Gabriel. Eu acho que o Roleiser estava deslocado pela direita, isso também compromete de certa forma a atuação dele, mas o Roleiser eu gostei. Eu vi comentários diferentes sobre a atuação dele, mas foi para mim um dos destaques dessa partida. Mas o grande ponto dessa análise de cabeça fria é refletir sobre o meu próprio vídeo e propor esse debate de como o Vojvoda acho que exagera um pouco nesse equilíbrio defensivo. Do lado direito tinha Igor Vinícius e Lautaro, do lado esquerdo Escobar e Caballero. Era muita marcação. Eu acho que não precisava de tanto, acho que dava para ter um lado mais solto, né? Ter Igor Vinícius e Robinho pela direita atacando, forçando um pouco mais por ali e poder ter Escobar e Lautaro pela esquerda, que foi o que funcionou no segundo tempo quando ele troca o lado do campo. Era essa análise de cabeça fria que eu tinha para fazer. Agora vira quase que atualizações do Musetti, primeiramente sobre Souza. A estratégia que eu contei aqui para vocês no canal tá quase dando certo, tá? Até a gravação deste vídeo 19/19, o Santos estava finalizando a venda do Souza ao Tottenham, trocando ali os contratos, as minutas. O Santos conseguiu receber 100% da proposta do Tottenham pelo Souza. Essa é uma informação inicialmente publicada pelo Diário do Peixe neste domingo e confirmada aqui pelo canal. Eu trouxe para vocês que a venda não estava encerrada na sexta e que o Santos bateu o pé para receber todo o valor da proposta. Ao mesmo tempo que o Santos tentou sim a renovação, fez uma boa proposta ao Souza de última hora. O Souza, pelo que eu vi, até balançou um pouco, mas ele e a família dele, os empresários, já estavam decididos a confirmar essa transferência para o Tottenham. O Santos bateu o pé e funcionou. Souza e a família dele abriram mão dos 25% dos direitos econômicos e o Santos vai receber a totalidade da proposta, 15 milhões de euros, que dá 94 milhões de reais pro Santos, tá? O que me parece que melhora um pouco essa venda. A pedida inicial do Santos era 17 milhões de euros pela parte dele. E aquele chute, aquele pedido que você faz sabendo que talvez não chegue, porque o Tottenham começou com 10. Então o Tottenham começa com 10 por 75, né? Na verdade era 10 por 100%, né? Tipo o Santos que ganharia 75. Depois o Tottenham melhora para 15 milhões e o Santos ganharia 75% disso e termina com 15 milhões de euros pro Santos. O que me parece aí que nesse duelo de bastidores o Santos acaba melhorando as condições. Não é uma venda excelente, o Souza vai fazer muita falta, mas 15 milhões de euros pro Santos por um lateral esquerdo eu acho que não é uma venda ruim. Não é nem maravilhosa, nem ruim. Acho que é uma venda ali que está na média. Também gostaria da opinião de vocês sobre isso. A proposta do Tottenham
do Tottenham inicialmente incluía 10% de mais-valia, que é aquela diferença entre o que o Santos está vendendo e a próxima venda no futuro. E ainda preciso apurar, não tive essa resposta até a gravação deste vídeo, se a mais-valia se mantém. Se vão ser 15 milhões de euros para o Santos mais-valia, ou se, como o Souza abriu mão, essa mais-valia não existe mais, que é o que eu apostaria. Mas aqui não é para apostar, é para apurar e trazer informação. Então, no próximo vídeo, assim que eu tiver essa informação, eu trago detalhes, tá? Eu tinha ouvido que o pagamento do Tottenham seria em 2 anos, parcelamento em 2 anos, pagamentos semestrais. Mas o Santos, com esse valor, já consegue apresentar de garantia, já consegue antecipar no banco, se for o caso, ele recebe uma grana agora. Vamos ver se o Santos utiliza parte desse dinheiro para reforços, por mais que as contas do Santos sejam bem difíceis. A maior parte desse valor vai para fluxo de caixa, dívida de curto prazo, mas pode ser que o Santos consiga utilizar parte desse dinheiro ou apresentar como garantia, seja a negociação do Loyola ou de outro atleta. Sobre o Loyola, o Santos tem dito por aí informalmente que desistiu do Loyola, mas não é o caso, é uma estratégia, tá? Isso funciona no caso do Cruzeiro com o Gabigol, quando o Santos bate o pé de pagar apenas, entre aspas, 1,5 milhão, esfria a negociação e depois funciona, e é a estratégia final do Santos pelo Loyola. Tentou, mandou representante 2 vezes, chegou no valor, diminuiu as parcelas, tentou via Huachipato, não deu certo. Agora o Santos tira o time de campo e espera que Independiente e o Huachipato se entendam para que essa negociação finalmente saia. Já contei aqui para vocês que o Independiente deve ao Huachipato, que não confia que se o Santos pagar o Independiente vai repassar o Huachipato, só que o Santos não consegue pagar o Huachipato direto. Isso está sendo bem difícil. O Santos propôs colocar em contrato. A venda seria de 6 milhões de euros e o pagamento seria feito para... Mas não está funcionando. O Independiente bateu o pé. O Loyola até jogou amistoso no Uruguai de pré-temporada. Já que não deu certo, a última tentativa do Santos vai ser fingir ou mostrar ao mercado que não quer contratá-lo. Como nenhum outro time chegou nos valores que o Santos alcançou, o Independiente precisa de dinheiro e o Huachipato quer essa venda, o Santos entende que talvez seja ali uma cartada final. Segue sendo a prioridade do Santos. O Vojvoda quer muito. Esse jogo contra o Novo Horizontino mostrou que é legal ter um meio-campista de mais imposição. E é isso. O Santos segue querendo muito o Loyola, mas não fez novos movimentos nos últimos dias. Numa estratégia final, vamos ver ou não se funciona. Pelo Rony, não houve novas tentativas. Rony, inclusive, jogou neste domingo pelo Campeonato Mineiro e o Santos em negociação em andamento pelo Michael do Flamengo. Não é uma negociação fácil, o Michael recebe um salário bem alto, que seria um dos maiores salários do elenco do Santos, ali na casa do Tiquinho, abaixo do Neymar apenas. Então o Santos negocia. Se o Michael topar abrir mão de parte do que está ganhando, reduzir o salário para vir para o Santos toparia comprar ao Flamengo a depender dos valores. Porque se num empréstimo o Santos tiver que pagar 100%, não gostaria de arcar com tudo. Entende que não vale a pena pagar o que está pagando pelo Gabigol ao Michael. Então, uma negociação que está em andamento. O Santos não definiu o modelo de negócio, mas o Michael interessa. O Vitinho recebeu proposta de pré-contrato do Santos, num salário bem maior do que recebe no Inter, mas não se convenceu. Tem negociação com a China em andamento, também tem proposta do Inter e do Bahia. Não é uma situação que avançou. Então, nesse momento, o Santos busca o Michael para a ponta, não sei de novas tentativas para a posição, e ainda tenta o Loyola. Só para completar, na transmissão da Madhouse TV, o Neymar, o Chris Guedes ali na Kings, o Chris Guedes disse que o Neymar ligou para o Verratti novamente. Aí o Neymar despista, fala deixa abaixo e tal. Eu não tenho mais informações sobre isso, eu perguntei no Santos e o Santos me disse, cara, é quase impossível, ele é muito caro, seria muito bom, mas não tentamos, tá? O Santos já tinha sinalizado, sondado no início do ano via Neymar, que é muito amigo do Verratti, o Verratti é um dos principais amigos do Neymar nesse mundo do futebol, e o Chris Guedes na transmissão diz que o Neymar ligou, o Neymar não desmente e o Santos diz que seria um sonho, mas que não tem negociação em andamento. Então é um assunto para a gente monitorar nos últimos dias. Vocês já vinham me perguntando e agora imagino que vão me perguntar mais ainda. Então eu já deixo o que eu tenho neste momento às 19h25. Beleza? Falamos de Verratti, Loyola, Rony, um pouco de Vitinho e também sobre uma análise mais fria de Santos e Novo Horizontino e a questão da venda do Souza. Então, análise e informação neste vídeo um pouquinho mais longo. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Uma boa semana para vocês. Pretendo mostrar novamente a programação do canal, algo que eu devia aí para vocês nos últimos dias, para mostrar tal jogo, tal dia, quando vai ter o História de Setorista, qual é a nova programação
do canal, programar também algumas lives para vocês, então fiquem atentos aqui que vai ter bastante conteúdo. Fechou? Muito obrigado, não deixa de se inscrever e deixar seu like e comentar também, tanto minha análise do jogo, pelo Souza, Verratti, enfim, deixa aqui sua opinião que eu vou ler todo mundo. Fechou? Boa semana e até o próximo vídeo.